AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui na TV AD Perus, na programação Minha Igreja, que saudade. Quem vos fala, pastor regional da Vila dos Remédios, Renato Maximiano. Eu convido a todos para, nesse momento, fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração ao nosso bom Deus. Bendito Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse período, por essa tarde que nos concede. Que a tua boa mão possa estar sobre essa programação, sobre a vida dos irmãos que estão aqui participando conosco, outros que estão em casa, Senhor, abençoando a cada família. Senhor, nós precisamos de Ti, nós necessitamos da Tua ajuda. Senhor, nesse momento que estamos passando, momento de pandemia, que a Tua boa mão possa estar, Senhor, guardando os Teus filhos, ajudando, protegendo de todos os males. Abençoe também essa programação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificamos a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero antes aqui ler um versículo no inário da Bíblia, ou seja, no livro de Salmos, de número 116, e versículo de número 12, que está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta. Eu pergunto a você, o que você pode dar ao nosso bom Deus por tantos benefícios que Ele tem nos dado? E aqui nessa tarde, nós estaremos trazendo à memória, à lembrança, muitos benefícios que o Senhor tem feito. E ali na região de Bragança Paulista, é isso mesmo. A cada sexta-feira nós convidamos um pastor regional, para estar falando sobre a igreja, sobre o início dos trabalhos ali na sua região. E hoje, com muita alegria e muita honra, nós temos aqui pastores ilustres que estarão participando deste momento. Minha Igreja, que saudade! Ao meu lado está o pastor Francisco Alves dos Santos, que é o presidente de honra das Assembleias de Deus Ministério de Perus. Amém. Muita satisfação e honra, nessa tarde para nós receber o senhor aqui. Amém. Seja bem-vindo, pastor Francisco. Obrigado. Amém. E também o pastor ali da região de Bragança Paulista, é o pastor regional, é o pastor Moisés de Souza Paula. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, pastor. Prazer, nós estamos aqui nessa tarde aqui participando neste programa. Deus Amém. abençoe. Eu creio que os irmãos lá de Bragança, nesse momento, estão todos aí ligados nessa programação. Espero que esteja, né? Amém. Pastor Francisco Alves dos Santos, casado com a missionária Sebastiana Souza dos Santos. Isso. E na qual tem 2 filhos, um casal, tem 4 netos
e 3 bisnetos. Que maravilha! Família abençoada. Pastor Francisco é o nosso pastor presidente de honra. Louvamos a Deus pela vida também do nosso presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, né, e a sua esposa missionária Lígia, que também tem honrado, né, os irmãos, os pastores pioneiros dessa igreja, dessa causa santa. E o pastor Francisco é uma dessas pessoas na qual nós reconhecemos toda a dedicação, todo o trabalho. E eu perguntei ao pastor Francisco, né, antes aqui de entrar no ar, falei, pastor Francisco, qual a igreja que o senhor dirigiu? E ele falou assim, não, é mais fácil eu falar qual eu não dirigi. É mais fácil. Então estaremos nessa tarde, né, aqui com os nossos ilustres irmãos, falando ali da Regional de Bragança Paulista. Reúna a sua família, reúna os irmãos aí em casa, na sua sala, no seu celular, né, e participe, compactue conosco, compartilhe, né, dessa programação, na qual está top, como eu falo, né, sempre para os irmãos aí. Top que é a linguagem, pastor Moisés, uma linguagem mais moderna, né? Uma linguagem mais moderna. Então, nós iremos para um breve intervalo, mas já pode aí mandar a sua mensagem, pode mandar alguma pergunta. Você que é da região aí de Bragança Paulista, né? Fique ligado conosco e sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o intervalo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta nessa programação. Minha igreja, que saudade! Estamos aqui recebendo o presidente de honra do Ministério de Perus, pastor Francisco Alves dos Santos, e ao seu lado, o pastor Moisés de Souza Paula. Pastor Francisco, o senhor é oriundo da cidade de Garça, é isso mesmo? Isso, cidade de Garça. O senhor nasceu lá em Garça? Nasci na cidade de Garça no ano de 1934. Em 34. Isso. E quando foi no ano de 1945, meus pais trabalharam em roça, sítio, essa coisa. E em 1939, eles vieram para a cidade. E então se converteu a Jesus em 1945. Nesse caso, seria eu, minhas duas irmãs e meu irmão, e meu pai e minha mãe. Em 1945 se converteram e eu louvo a Deus por
realmente eles terem Glória a Deus. encontrado com Jesus. É, Se eu for dar um testemunho da vida antes de Cristo, era triste. Papai sofria muito. Era problema gastrítico, sabe? Não tinha cura. Mas quando Jesus entrou no nosso lar, transformou tudo. transformou, Oh, glória. a bênção veio junto. Amém. E nós éramos em 9 filhos. Antes de converter já tinham falecido 5. E os 4 que ficaram, eu louvo a Deus que podemos fazer também a nossa família. Eu tenho minha irmã Maria, que está viva. Está assistindo. Ela está assistindo, com certeza. Ela está assistindo. E ela também teve uma família grande. Pastor Jeremias é o filho dela, que é um dos vice-presidentes aqui na catedral. E todos os filhos servem a Jesus. Uma família unida. Abençoada. Meu irmão teve só um filho, infelizmente. O filho não ficou firme e ele já também dorme no Senhor. A esposa também. E o filho está aí, mas não serve a Deus na Assembleia de Deus. Ele vai na igreja, outras igrejas aí e tal. A notícia não é uma notícia agradável, seria melhor se estivesse firme com Jesus, né? E então, são esses o que eu posso dizer da Certo. família. E o senhor veio para São Paulo no ano de 1958. 58. Chegou aqui em Perus. Chegamos aqui em Perus, por sinal, no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de 58. A mudança era com caminhão próprio. Então, papai era o dirigente, o chofer, né, o motorista. Enfim, fomos bem recebidos aqui. Um ponto atrás, eu tive a oportunidade de, em 1953, participar de um culto aqui em Perus, num porão, aí na Avenida Fioré de Pescar. E então eu vim junto com meu pai comprar um instrumento para a orquestra, para a banda, naquela época era banda. Na época chamava banda. É. E aí participei do culto nesse porão. Então eu conheci a igreja Assembleia de Deus ainda quando era num porão, em 1953. Apesar que a abertura foi em 1947. E graças a Deus, irmãos, eu estou E o senhor foi batizado em 1948. em 1948, com 12 anos de idade, 12 já era anos de batizado com o idade. Espírito Santo. Olha aí. Naquela Maravilha. época, hoje eu não sei se, não posso garantir que tem essa exigência, né? Tem que ser batizado com o Espírito Santo a batizar a criança, né? O menor. Então, todos os menores clamavam, oravam que queria se batizar. Era um Pentecoste. Era um Pentecoste. Certo. E o senhor também foi o primeiro secretário aqui da igreja. Perfeito. E fez parte da primeira diretoria do ministério. Isso. É porque aqui a igreja Assembleia de Deus de Perus, ela foi sustentada, vamos ter o apoio da igreja de São Caetano do Sul. O pastor deve ser saudoso, pastor Nonato. E então, quando Perus teve o crescimento e houve a liberdade da igreja de Perus tomar personalidade jurídica. Então, aí foi quando criou uma diretoria.
eu fiz parte da diretoria como primeiro secretário. Olha aí. E também foi o primeiro pastor a ser consagrado? É. Tinha um ministério e tal, né? E o pastor... Você precisa conhecer a igreja de Madureira. Ele não me falou nada, sabe? Não tinha nenhuma informação de que ele havia me apresentado para o pastorado, né? Em 1965. Eu trabalhava, tal, serviço físico, né? Aí, fui conhecer a igreja de Madureira. Estou lá e tal, ouvindo e tal. De repente, chama para consagração. Ficou para o sabendo na pastorado. hora. Na hora. Irmãos, Aleluia. que nos ouve através da internet, desculpa a emoção, mas eu senti maior responsabilidade do que no casamento. Senti um peso, O peso da chamada, né? porque eu me lembrei que nós, os pastores, temos que apresentar as almas a Deus um dia. É verdade. Não é verdade? Portanto, tem muita responsabilidade no ensino para que todos sigam os passos que a Bíblia nos orienta a falar. Falar a palavra de Deus, ter bons testemunhos, estar na verdade que é Cristo e procurar andar nos passos de Jesus, né? Então, senti mesmo uma carga de responsabilidade e, comparando com o casamento, foi maior do que a do casamento. Do casamento. Porque o casamento, o camarada, ele fala assim, bom, a moça está na casa dos pais, bem tratada, e agora eu vou assumir esse negócio aí. Tem que cuidar, né? É verdade. E eu louvo a Deus porque a minha sogra dizia, o melhor genro que eu tenho é o Francisco. Olha! Tive uma vida... Eu posso dizer, se todos viverem como eu vivi, na vida conjugal, eu sou feliz. E a felicidade é Cristo, mas sem Cristo, a pessoa pode ter até uma vida boa, mas com Cristo é melhor. É melhor. Não é verdade? É. Jesus é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa proteção. Aleluia. É tudo, né? É verdade, que nós é tudo para precisamos. nós. Muito bem. Aí, então, um rápido resumo, né? Certo. Como o senhor falou, se for contar detalhes, precisa muitos programas, né? Muitos capítulos aí para poder dar o relatório. Eu queria só deixar um versículo. Fique à vontade, pastor. Capítulo 20, o Salmo de número 26, o último versículo, diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Amém? Amém. Amém. É uma palavra muito conhecida, bastante lida entre os irmãos, falada, mas é uma realidade. Aquele que leva a preciosa semente, ele passa por lutas, por dificuldade, mas com a certeza, a vitória sempre é nossa. Glória a Deus. Na verdade, Glória a sempre. Deus. Então a gente traz com alegria. Eu louvo a Deus pelo acolhimento que eu tive aqui em Perus e o apoio. E o nosso saudoso pastor Benjamin, e incluo o pastor Dr. Elias Cardoso e o ministério, todos que me deram apoio, e até agora, em consideração. Os tempos vão passando, os anos pesam na nossa vida física, na nossa vida natural. É natural que a gente vai se envelhecendo, né? Eu, quando era jovem, eu fazia o que eu não consigo fazer hoje. Então,
mas deixo um passado. Eu me agrado com isso, louvo a Deus por ter tido a oportunidade de fazer algo na obra de Deus. Continuo fazendo, porque estando aqui, cultuando, glorificando, louvando, ontem foi uma bênção aqui o culto, né? E para mim, a alegria é essa, estar na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tive que deixar o pastor Moisés, ali em Bragança, ele dirigiu uma das melhores congregações e então ele, inclusive o pastor Benjamin sempre falava do Senhor. E o pastor Moisés falou, homem de Deus e tal. E ele tinha, né, na mente dele apoiar o Senhor também. E então eu tive que deixar lá agora em ano 2019, devido ao problema de saúde da esposa. Não estaria lá porque, senhores ouvintes de Bragança, é uma das melhores cidades que eu morei, que eu trabalhei, um povo bom, um povo dedicado, e gosto muito dos bragantinos. Que Deus abençoe. Olha aí, Amém. recebo a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Eu perguntei ao pastor Francisco, né, quais foram as igrejas que ele dirigiu. Ele falou, olha, eu vou falar a que eu não dirigi. Então, ele não dirigiu Campo Limpo, Paulista e também Jaraguá. Então, essas igrejas aqui do entorno, ele passou por todas elas. Não é isso, pastor? Se os irmãos quiserem, eu posso citar algumas. Fique à vontade. Quando eu vim para cá, irmãos, eu era diácono no estado de Garça. Eu tocava na banda e dirigia o grupo musical. Era casado, solteiro. Qual instrumento que o senhor tocava? O saxofone, o saxofone, tenor. Muito bem. Então, eu dirigia os cultos ar livre. O pastor, na época, ele falava, o solteiro sai para um lado, o casado para o outro, fazer culto ar livre. O solteiro sempre ganhava. Eu me lembro até hoje que uma vez eu fui fazer um culto ar livre, não sabia, na frente da igreja, da casa do padre. Meu Deus. E ele juntou o povo dele lá, juntou o jornal, sabe? E veio na roda dos crentes, jogou jornal, retalho de jornal. E aí não deu para ficar no culto ali, porque ali virou uma misturada. Aí fomos 100 metros depois, na outra quadra, Jesus salvou uma senhora e o filho. Olha. Foi com toda a luta, ainda ganhamos 2 almas para Jesus. Aí, voltando, o pastor Benjamin disse, eu falei para ele, pastor, o que o senhor quer que eu faça? A resposta, irmãos, eu nunca me esqueço. Ele disse, do muro da igreja para fora é campo missionário. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, tá bom. É grande esse campo, hein? É grande. Porque ali do muro para dentro já é a igreja, né? Para lá é campo. Aí tinha um irmão que morava na fazendinha, aqui no Trevo de Perus. Falei, irmão, eu quero que eu dirija um culto lá na sua casa por semana? Ô, rapaz, que bom. Eu fui dirigir esse culto na casa do irmão. O pastor pensou, né? O Francisco quer trabalhar. Me colocou na Vila Rica, na casa de um irmão. Só que na Vila Rica eles ganharam um terreno para construir o templo, que a ideia do pastor Benjamin sempre foi ter os templos, não alugar, e sim construir. E eu não saía o documento, aí saiu da Vila Souza.
Mas nesse inteirinho de Vila Rica para Vila Souza, eu já estava na Vila Santa Maria. Santa Maria, Imirim, Casa Verde, daquela região ali, eu dirigi. Aí vim para o Remédio, onde o senhor está. Foi meu pastor lá. Eu era criança, na Eu Vila dos digo aqui, Remédios. irmãos, eu fico devendo as datas. Se eu marcasse, soubesse que um dia eu tinha que prestar conta de datas, eu ia dizer. Lá na Vila dos Remédios foi na década de 60. 60, né? Deve ser 66, por aí, 67, 1967. Eu lembro que caiu, antes de eu ir para lá, caiu o muro do fundo, daquele templozinho pequenininho, né? Isso. E aí, irmãos, vamos levantar esse muro e tal. E não veio ninguém, eu só. Aí o irmão Miguel, não sei, Irmão Miguel Alves Mota. ele vive ainda? Não, já Não, dorme no Senhor. Já dorme. É. Aí eles em cima lá e eu lá embaixo. Pô, pastor, o senhor falei, eu convidei os irmãos para vir levantar o muro, não veio ninguém. Aí ele, mas domingo que vem nós vamos pegar de novo. Porque o pastor não queria saber de pagar pedreiro, mão de obra, essa coisa, né? Tinha que construir fim de semana. A igreja sempre lutando com dificuldade financeira e tal, então. Aí levantamos aquela igrejinha lá que eu tinha uma história de lá de Da Vila dos Remédios. sabe? Pode contar. Ah, Pode contar, fique à vontade. no culto, irmãos, tinha uma perturbação de uma lagartixa. Ela sumia durante os dinos. Quando o pregador ia pregar, ela aparecia para tirar a atenção dos irmãos. A lagartixa, lá na parede. E a gente procurava ela durante o dia, não encontrava. Aí tinha aquele trabalho. E tinha irmão que, em vez de falar glória a Deus, falava pegou. Porque ela pegava mosquito. Mosquito. Aquilo era uma tribulação, somente. Mas Deus deu vitória e fizemos uma laje lá embaixo, para congregar lá embaixo, para depois demolir o templo. Aí eu não estava mais em Remédios. Eu fui para Carapicuíba, onde passou a estrada lá, o Rodonel. Pegou o fundo do terreno da igreja e o pastor fez uma troca lá com o pastor Luiz Gonzaga na época e tal. Eu saí de lá. Aí vim para Mariporã. Mariporã, Franco da Rocha. Foi uma luta. Aí nós, trabalho que ele abriu lá no Taboão, lá em Piracaia, né? Ia para lá também e dirigia lá Mariporã e Bom Jesus dos Perdões, Piracaia e as visitas diretas, né? Dirigi Parada de Taipas, dirigi aquela região toda ali da Parada de Taipas e finalmente uma igreja que eu tive muita luta foi em Mariporã, porque havia obreiros que não eram muito fiéis. Mas eu falava, pastor Benjamin, me substitui lá de Mariporã, me leva para o outro lado e tal. Aí ele me... Vamos orar. O pastor tinha uma fé na época. Você vai hoje para o culto, você vai ganhar pelo menos uma alma lá. Não é que quando terminava o culto alguém aceitava Jesus? É uma história, viu, irmãos? Aí, muito linda, né? Aí, um dia ele me chamou e falou, olha, eu vou te colocar em Francisco Morato, porque você fica com Franco da Rocha e Francisco Morato. Tá bom. Aí foi em 81, isso aí eu me lembro que eu nunca esqueço dessa data, porque não era um desejo que eu tinha vontade de sair de Mariporã.
é que ali, Rio Acima, Remédios, lá tem remédio também, né? Mato Dentro, e, enfim, todos esses lugares aí, era difícil e uma luta com obreiros. Os colegas, porque eu não morava em Mariporã, sempre morava em Perus e dirigia, né, as igrejas por fora. O único lugar que eu mudei para a igreja foi Francisco Morato. Aí eu mudei para Morato porque vieram uns pastores na minha casa. Eu estava bem financeiramente, tinha aposentado em 1984 e aí continuei trabalhando. Trabalhei 1 ano e 7 meses. Então eu tinha 2 salários, aquilo tinha condução, né? Kombi, tudo tal. Tá bonito. Aí, modo de dizer, né? Bonito financeiramente. Minha mulher que ia receber o dinheiro da aposentadoria, eu nem ligava para essa. Eu sempre fui meio esbanjado para dinheiro, viu? Eu para mim era um prazer levar a família para os restaurantes e tal. Era um modo de agradar também até os irmãos, né? Fazia festa e gastava. Um dia eu falei assim, irmãos, contribua que dinheiro não vai faltar não, dinheiro foi feito para gastar e tal, né? Então, aí eu vindo para Francisco Morato, eu tinha um segundo lá, assim como todos os irmãos têm um segundo, que a gente não é infalível. Ele, José Neto, que era um evangelista, ele mandou um currículo para Campinas. E aí foi aprovado e ele veio falar comigo e falou, olha, a igreja não pode te fazer nada. Você que sabe. Se você quiser ir lá, a firma ofereceu para ele continuava fazendo faculdade, casa, tudo. E ele tornou-se um grande obreiro lá em Campinas, naquela obra lá. Tornou-se o diretor de missões da igreja. Glória a Deus. Bom, aí 6 pastores vieram na minha casa. Pastor, nós queremos seu tempo integral na igreja. Falei, mas como? Estou trabalhando. Aí ele falou, dá um jeito. Falei, mas aí é o seguinte, e o aluguel? Não tem casa em Morato? Para me morar, vocês querem que eu fique integral lá, eu posso ir, mas eu peço conta lá no meu trabalho, porque eu não sou escravo deles, eu saio de lá e vou, mas pelo menos o aluguel vocês precisam me ajudar. Aí, o Zé Neto vai mudar, mora na casa dele. Ele morava 39 degraus, descendo, lá embaixo. Uhum. Irmãos, é coisa de particular, mas os móveis começou, porque a casa era muito úmida, começou mofo. Um dia eu convidei, pastor Benjamin, vai almoçar na minha casa, lá em Morato e tal. E ele foi com a esposa. Ela falou, Minho, como é que você põe o irmão Francisco aqui? Pelo amor de Deus, nessa casa tem que subir um monte de degrau e não sei o quê. Aí foi quando ele autorizou construir a casa em cima do templo, que lá em Morato, a antiga sede, ela tinha 2 ruas, né? A rua da frente da igreja e a rua do fundo. Então, da rua do fundo, nós construímos uma casa. Eu digo para os irmãos, naquela época era a melhor casa que tinha. Não precisava ar-condicionado, não precisava nada. Ela era alta. Você abria a janela lá e não tinha perigo. Fiz uma casa com 3 quartos, sala grande, cozinha, lavanderia, tudo em cima uma parte do terreno não era construção, né? E outra parte pus uma laje por cima do telhado da igreja.
Morei lá uns 14 anos. Aí, o pastor Benjamin chegou e falou assim, eu vim aqui hoje para levar o Francisco daqui para Perus. Também sempre surpresa. Em 97. Eu preciso dele lá em Perus. E ele falava, já falava com a autoridade. Eu nunca disse não. Aí eu falei, bom, e aí, pastor? Eu não sou uma pessoa que tenho faculdade, estudei isso, aquilo, e o senhor lá está cheio de irmãos. E o que eu vou fazer lá? Nem um português bom eu não tenho. Aí ele, o que faz no homem é a fidelidade. Olha só. Certo? Aí eu vim para Perus, em 97. Aí um dia estava reunido no Conselho de Ministros, e ele olhou assim para todo mundo. Francisco, pronto, você vai para Bragança Paulista? Vou. Em 2000. Fiquei 2 anos e 7 meses aqui. Nesses 2 anos e 7 meses eu fui presidente de administrativo e viajei para esse Brasil afora. Ia Pernambuco, Bahia, Paraná, e lá o Mato Grosso. Conheço aquelas quebradas tudo por lá. Aí ia ver o que faltava. Eu tenho uma história que eu nunca esqueço. Chegamos numa cidade bonito, em Pernambuco, e o obreiro estava construindo um salão, um templozinho pequeno, aquele piso de terra preta, úmida. Estavam tirando aquela terra para pôr uma terra enxuta para fazer o piso. E estava descoberto, ele só tinha feito as paredes. Aí, irmão, pode senhor, tal, como é que vai e tal? Nós estamos aqui fazendo uma supervisão, aí, você precisa de alguma coisa aí e tal. Aí eu, com a mão aberta, já ia ajudando, já ia dando nisso. Ele falou, irmão, preciso do telhado. Preciso do telhado. O senhor tem orçamento do telhado? Tenho. Então vamos lá, comprar. E aqueles irmãos lá trabalhando naquele barro lá, eu falei, meu Deus, não é fácil, mas tá bom. Fácil, é. Aí compramos a madeira, as telhas, tudo, e mais cimento para ele fazer aquele piso lá. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa chorar no meio da rua. De alegria por ter recebido a cobertura da igreja. A cobertura. Recebeu. Aí, poxa, não esqueço disso, porque tinha irmão que achava que a igreja ela não estava fazendo mais que obrigação. Mandar o obreiro lá para ver o que estava faltando, né? Supervisionando. E ele não, ele louvou, agradeceu, chorou. Eu fiquei com vergonha. Esse irmão chorando no meio da rua, pensei que não bateu nele. E ele chorando. Mas tudo bem. Então, irmãos, Francisco Morato foi uma bênção. Amém. Deus abençoou grandemente. Tivemos 53 congregações. O obreiro que está lá continua, acho que tem muito mais hoje. Porque a obra de Deus sempre cresce, né? Tudo que tem vida cresce. É verdade. E fui para Bragança Paulista. O pastor Banjara deve se lembrar. Primeira reunião, falei, irmãos, eu vim para cá para trabalhar. Vamos arregaçar as mangas aí. Lembra que o Toninho Monteiro falou assim, isso que o senhor está falando já deve ter acontecido há 10 anos atrás. Eu falei, fazer o quê? O que os irmãos puderam fazer, fizeram, né? Que aquele templo antigo, eu tenho foi feito, Marquinho fez uma maquete. Maquete. Do antigo, né? Certo. Tá lá em casa. E aí, caiu 3 vezes a parede. Ele não fazia coluna de cimento. Não fazia. Dava chuva lá e tal, e derrubava. Aí nós construímos o templo que está lá, construímos
pastor Moisés era o que dirigia a congregação lá da Planejada 1. E o senhor lembra que o senhor pediu a galeria, né? Fizemos galeria. Pus um engenheiro lá, ele deu uma planta na frente do templo com a torre e tal. É um dos melhores prédios lá. Sim. Não é verdade? Lá Amém. E construímos a galeria. Construímos lá lá não foi uma construção, foi uma reforma. Lá na Arara dos Binos. Sim. A garotada subia no ponto de ônibus, subia no telhado da igreja e perturbava. Nós levantamos aquilo lá. Irmãos, como Deus é bom. Aquela viga que vai no telhado, a principal, estava podre lá na parede, lá. Só segurando nas 2 tesouras. Ou uma tesoura que tinha, não me lembro. E nunca aquilo caiu tudo. Era o próprio Senhor segurando. Verdade, irmão. Ali foi. E aí construímos no Curitibano. Uma vez, lá no Curitibano era um salãozinho, uma arvona em cima, aquela janelinha de madeira. E um dia os irmãos do Curitibano veio na sede. Aí eu falei, irmãos, nós precisamos dar um jeito se sair daquele salão lá. Acontece que aquela árvore lá soltar um galho lá em cima daquele barraco lá, vai machucar vocês. Eu não sabia que eles tinham ido numa van que era a dona do barraco. Mas, irmão, a coisa era com tanta fé na vitória que a irmã Margarida ofereceu o terreno, doou o terreno. Eu falei, temos 90 dias para estar congregando aqui nesse terreno. Foi uma benção. E foi uma benção. Pôs máquina lá, tiramos aquele mato que tinha, planejamos lá, aplanamos o terreno. Com 90 dias, começou em agosto e novembro, nós já estávamos congregando. Aleluia, Deus é fiel. Era assim, Deus é fiel. Pastor Francisco. E eu louvo a Deus pelo trabalho de Bragança, que cresceu, não tanto porque, me desculpe os bragantinos que estiverem me ouvindo, que não são evangélicos, eles são muito idólatras, né? Uma cidade tem muita igreja, né? Católica e outros movimentos. Mas Jesus sempre estava salvando almas lá e crescendo. E Deus abençoou. E chegou na época de ficar jubilado, vim para cá e estou aqui. Amém. Não quero dizer que eu estou à disposição do ministério para qualquer obra, porque não tenho mesmo condições físicas. Mas aqui a gente dá glória a Deus e estamos marchando para o céu. Amém. Então aí os irmãos tiveram aí um breve, né? Um breve relato. O programa hoje, irmãos, está pequeno diante de tamanho conteúdo, né? Conteúdo aí da história. Nós estamos falando sobre a regional de Bragança, mas nós tivemos agora um cenário geral do pastor Francisco, presidente de honra. E nós temos aqui várias pessoas, né, que estão assistindo, né? Sueli Benazzi, glória a Jesus, um abraço. Irmã Edna Alves, lindo programa. Deus abençoe, irmã Edna. Michela Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Pastor Francisco foi meu pastor desde a infância até minha mocidade. Amo. Pastor Moisés, manda paz para os tios, pastor Ailton e Deiva. Deus abençoe. É da família do senhor? Isso. É, da família? Isso, da família. Amém. Francisco Morato. Sueli da Silva Barbosa, que é a esposa do pastor Joel Barbosa, não é isso, pastor Moisés?
Isso. É isso mesmo, né? Pastor Francisco, uma referência para nós, obreiros da obra do Senhor. Foi meu presidente no Congresso da Mocidade, Pastor Joel Barbosa. Olha aí quantas lembranças, né, Pastor Francisco? Valdir Silva, Pastor Francisco Alves, um dos pioneiros e colunas do Ministério de Perus. Glória a Deus pelo compromisso destes homens com a obra de Deus. Amém. Irmã Nadir Tiago Santos, paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmã Nadir, está sempre aí, né, participando. Doca Costa, glória, um abraço. Francisco Damasceno, glória a Deus. Aqui está o meu pastor abençoado, pastor Moisés, o senhor conhece? Manda um abraço para ele lá, pastor. Deus que abençoe, meu querido. Um abraço. Amém. Humberto Francisco, o primeiro pastor do Ministério de Perus, é isso mesmo. Bonito, cidade da nossa regional, em Pernambuco. Olha lá, o irmão Humberto Francisco que está falando, confirmando toda a história aí relatada pelo pastor Francisco. Irmã Adriana Dutti, que linda história de vida do pastor Francisco. Glória a Deus por sua vida. Deus abençoe, irmã Adriana. Humberto Francisco, homem de Deus, história de vida. Franciele Rodrigues, história linda da igreja, amo o meu ministério. Jesus Lopes, glória a Deus, é nas pequenas coisas que o amor de Deus se manifesta. É verdade, meu irmão, é desse jeito mesmo. Regina Rosário, glória a Deus. Vando Rosário, pastor Francisco, foi Deus quem mandou o Senhor para Bragança, no tempo de Deus. Olha aí, irmãos. Isso é a gratidão do povo de Deus, né? Pelo servo do Senhor que muito contribuiu, né? Deixou aí a sua história, está deixando, né, seu legado, né, para nós pastores, não é verdade, pastor Moisés? Né? Um grande exemplo aí para nós. Gabriel Isidório, glória a Deus, um abraço, meu irmão. Kátia Fábio, pastor Fábio em Blumenau, Deus abençoe. Ezequias Silva, paz do Senhor, pastor Ezequias, um grande abraço aí para o senhor, nosso cantor. Marcela Alves Guides, Marcela de Jundiaí. Débora Vânia, pastor Francisco, foi meu pastor setorial em Francisco Morato, na minha infância. É muita gente, né, pastor Francisco? Marcela Alves Guides, de Jundiaí, um abraço. David Silva, pastor Renato, shalom, shalom, meu irmão, Deus abençoe, a paz do Senhor. Maria Benta, Deus é fiel, é mesmo, irmã, glória a Deus, Deus abençoe sua vida. E aí nós temos então muitas pessoas entrando e comentando, né? Entre mesmo e dê um glória a Deus, compartilhe essa programação. Nós estamos aqui lembrando, trazendo à memória a história das nossas igrejas. Vamos para um breve intervalo, que o programa está maravilhoso. Fique conosco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio.
Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos aqui de volta nessa programação Minha Igreja. Que saudade! Destaque nessa tarde para a Regional de Bragança Paulista. Pastor Moisés, conta para nós um pouquinho também da história do início ali do trabalho em Bragança Paulista. A paz do Senhor a todos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Quero mandar também um abraço para o nosso pastor que está lá em Joinville, nosso pastor Fábio, também que está nos acompanhando. Deus que abençoe. Quando nós fomos convidados para estar aqui, pastor Renato, nós tínhamos uma preocupação, que o senhor falou que poderia convidar alguém para estar acompanhando, né? E pensando, falei, vamos ligar para o pastor Francisco. Então, se nós conseguir chegar a 50% da história do pastor Francisco, vamos ter bastante história, né? Para contar também. Para contar também. Nós estamos aí no início do ministério, em comparação ao nosso pastor Francisco. Então, é um prazer ter sido pastoreado pelo nosso pastor Francisco. O pastor Francisco foi o que me levou ao pastorado, me apresentou para ser consagrado. O pastor Francisco foi onde nos deu a oportunidade para dirigir a primeira igreja em Bragança, e trabalhamos juntos, e deu tudo certo, né, pastor? Amém. Graças a Deus, é um prazer nós sempre encontrar com o nosso pastor Francisco. A igreja de Bragança hoje, ela conta com a sua regional, com aproximadamente 17 congregações. Eu sempre digo que a regional de Bragança é uma regional até pequena em comparação às demais regionais, próximo aqui à capital e até do interior. Ela é até pequena, mas com um povo animado até para poder estar trabalhando no sentido de campo missionário. Então, a gente vê que é uma igreja abençoada. Nós só temos que... só coisas boas de Bragança. Bragança Paulista, hoje, em comparação ao passado, já se passou muito tempo. Em 64, em 12 de outubro de 64, o pastor Manuel Salvador foi enviado para Bragança, para pastorear Bragança. Nós não temos uma data precisa quando o pastor Benjamin, através de Piracaia, que ele ia servir ceia em Piracaia, e ali tinha uns irmãos que ficaram conhecendo, que o presbítero Matias do Prado, e conheceram Bragança e abriram um trabalho em Bragança. Tem fotos, pastor? O senhor providencia? Tem fotos. Se possível, então, vai soltando as fotos lá tem da origem, aí, do começo. E a gente do início, vai assistindo aí também. Não tem foto do salão, mas já tem foto da construção da igreja, em 64, que foi o pastor Manuel Salvador, para Bragança. Aí está a esposa, nossa irmã Dolores, os irmãos estão aí visualizando. Esta é a irmã Dolores, a esposa do saudoso pastor Manuel Salvador, que chegou em Bragança dia 12 de outubro de 1964, para dirigir um salãozinho 3x3. 3x3, o salão era 3x3. 9 metros quadrados. Esse era o salão
Que ele foi. Só que Foi daí o primeiro dirigente lá? ele foi o primeiro dirigente como pastor, Certo. né? Mas quem começou o trabalho indo lá nos finais de semana era o pastor Matias Pires, todo final de semana, e o pastor Ailton, ainda que era jovem Aquela ainda, né? foto anterior já é uma foto da igreja Na atual. frente do segundo salão. Ah, do segundo salão. Do segundo salão, que a nossa irmã está em frente dele, que já foi no próprio bairro que a igreja hoje é construída. Certo. Né? Aí já está levantando as paredes da igreja na Avenida São Vicente de Paula, onde Esse é a o meio nossa de sede. transporte da época? É o transporte da época, né? Era o carro de boi, né? É o carro de boi. Carro de boi. Para carregar tijolo, né? E puxava bastante peso, né, pelo jeito. Né? Tá aí já as paredes levantadas. Tudo com tijolinho, né? Tudo com tijolinho, mas não tinha coluna, né, pastor? Não tinha. Na E época, tudo no pastor barro. Francisco, Não o senhor tinha. carregou muito tijolinho, né? O senhor tinha um caminhão também, né? Isso. Esse tijolinho aí nós aproveitamos lá muito dele. Aproveitou para trazer para Perus, para construir aqui A igreja aqui. a igreja. Né? Certo. Então, mas Olha antes aí. dessa igreja, nós não tem a foto, mas quando saiu do aluguel, foi feito um salão de 4x10 no fundo desta igreja. Aí já aumentou. Aumentou, saiu do 3x3. Já foi para 4. 40 metros. Aí foi um Isso. ganho significativo. Mas quando o pastor Manuel chegou lá, Salvador, só tinha 2 membros. Que rua que é essa aí? É a São Vicente de Paula hoje. É a avenida lá? É a avenida. Ah, certo. Hoje é a avenida. Né? Quando ele chegou, só tinha 2 membros. Né? Que era o irmão Ailton, que é o pastor Ailton hoje, né? E o irmão Benedito dos Passos, né? Que logo também veio a falecer. Daí ficou só com um membro, né? Que é o pastor Ailton, ele e a esposa, né? Que ainda era solteiro, né? E depois foi crescendo. Aí está, é interessante esse daí que os irmãos estão vendo. Esse daí é o diário do pastor Manuel Salvador, o dia que ele chegou em Bragança, 10 de outubro de 1964. E no finalzinho aí deste diário ele está falando que no dia 21 de agosto de 66 começou a igreja, né? E levantou o alicerce no dia 4 de setembro, abriu os alicerces. 4 de setembro de 66. Pastor Moisés, parece que está ali escrito que ele chegou em 10 de outubro, né? De 64 e somente encontrou o irmão Ailton. Ailton. Isso, e o irmão Benedito dos Passos. É o seu pai? Isto, Ah, que é o certo. pastor Ailton. Pastor Ailton. Só essa família. Só os dois, né? Só os dois. Só os dois. E hoje tem quantos ali, mais ou menos, na regional? O senhor tem uma? Estamos chegando na casa dos 1000. Meu Deus. Graças Glória a Deus. Olha só, a persistência, né, do trabalho. Talvez outro fala, não, aí não vai crescer, só um. Né, pastor Francisco? Começa com um, depois 2, 4 e 6, e Deus que dá o crescimento. É verdade. Olha só. Aí já no tempo do pastor Isaías Pastor Teófilo. Isaías Teófilo. Isso. Está lá no cantinho lá. Pai do pastor Jeremias. Isso. E aquela ali à que está ali à esquerda ali da foto, né, é a irmã Maria Rosa, que é irmã do nosso pastor Francisco. Ah, certo. Maria Rosa. Está ali. Muito bem. Esse é o círculo de oração. Olha o círculo de oração. Aniversário do círculo de oração no tempo do pastor Manuel, né, Salvador. Estava ali. Muito bem. E assim começou o trabalho de Bragança, né? Tem mais fotos aí? Pode Tem mais ir fotos. passando aí. Tem mais fotos. Aí é um Esse daí desfile. é o desfile do Dia da Bíblia, né? Na própria avenida mesmo, São Vicente de Paula. Certo. Pode ver que é tudo tempo... A banda ainda- ali, logo atrás, A né? banda. Banda de música. Tem também uma foto aí do batismo. Aí é uma confraternização que teve em Bragança, né? Do círculo de oração, pastoreada pelo saudoso pastor Alexandre Alves. Certo. Alexandre Alves, né? Aí está. Aí o desfile, né?
da banda, ainda tinha. Certo. Aí já é a igreja, né, que quando o pastor Francisco chegou lá, né, estava alguma coisa modificada só, mas esse era o templo. Esse era o templo. Pequeno. Aí já é o templo dentro, né? Aí está o pastor Ailton, está o presbítero Matias do Prado, né? O de bigode lá, né? Muito bem. Aí é também. É o templo antigo ainda, né? Certo. A rua ainda é de terra. De terra. Aí era o mais antigo ainda, né? Mais antigo, Manuel Salvador. Isso daí. Muito bem. Estamos vendo aí, então, a história ali da Regional de Bragança Paulista, a sua origem. Isso. Os irmãos, os pioneiros. Do lado direito ali, né, uma festividade que teve. Do lado direito, o pastor Alexandre Alves. Certo. Alexandre Alves. Próxima. Essas são. Agora está aí, né, a nossa maquete da nossa igreja hoje, né? Ela já está pronta? Já está pronta, o pastor Francisco deixou ela pronta. Desse jeitinho? Desse jeito aí. Oh, nós fizemos uma modificação embaixo só ali, mas essa é a igreja. E é no mesmo local? No mesmo local. Certo. Porque tinha um terreno do lado, que era a casa pastoral, e o pastor Francisco unificou, demoliu tudo, deixou no chão, né, e levantou esse templo aí. Olha aí, glória a Deus, hein? Então, o pastor Francisco deixou aí esse... Qual o tamanho dessa igreja? Essa igreja, hoje, ela cabe em torno de 500 a 600 pessoas. Por aí, né? Para quem começou com apenas um... Isso, né? Um salãozinho 3x3, um né? salãozinho 3x3. Olha a diferença, irmãos. Glória a Deus. Deus deu crescimento, seja né? o nosso Deus. Olha aí o crescimento expressivo, né? É isso. Maravilha. Tem uma foto do batismo. Aí tá, olha, o pastor, né? Manuel Salvador. Esse é o primeiro? O primeiro pastor. Primeiro pastor. Primeiro pastor. Certo. Daí tem o pastor Isaías Teófilo, que já foi o segundo pastor. Certo. Né, da regional. Pastor Adenilson Joaquim de Freitas, quando ele chegou em Bragança, ele era o evangelista, foi ao pastorado, era o pastor mais novo do Ministério de Perus. Saiu do Imirim e foi para Bragança. Pastor Isaías Pereira também, que dirigiu Mauá, né? Depois, saindo de Mauá, foi para Bragança também. Passou um tempo lá. Pastor Bazan também passou um tempo lá, né? Só que antes também passou o pastor Alexandre Alves, nós não temos a foto dele aí, certo. Né? Que passou também. E depois do pastor Bazan já veio o pastor Francisco, okay. Que veio em 2000. Em 2000. E deixou do trabalho, da direção do trabalho em 2012. Foi. Né, pastor? Foi. Em 2012. E que aí veio o nosso pastor José Nicolau. Pastor José Nicolau. 2012 Muito até bem. fevereiro de 2014. Certo. E depois do pastor, agora estou eu lá. Atual, então, ok. O senhor vê, né, a responsabilidade que é, né, de estar assumindo esse trabalho, né. Hoje, é que agora, no final do ano, o pastor Francisco veio para cá, mas nós estamos lá na nossa regional, o pastor que antigamente era setor, né, pastor? Né, o pastor Adenilson Joaquim de Freitas, que dirige um setor nosso lá, que passou lá, né, na frente do trabalho. Pastor Isaías Pereira também está lá. Certo. E, né, o pastor Ailton, né, também que está trabalhando lá, né, conosco. E o pastor Francisco, né, que também estava conosco lá, numa das nossas congregações lá, ajudando lá. Eu não queria sair de lá. Mas por motivo, né, de enfermidade da esposa, teve que se mudar para cá. Certo. Né? Que história linda, hein, pastor Moisés? Nós estamos lá trabalhando. Uma história realmente de grande crescimento, né, pastor Francisco? Perfeitamente. Que maravilha. Só cresceu.
Cresceu, e continua, né, pastor Moisés? Continua. Sim, graças a Deus. Nós temos aqui os irmãos participando, né, entrando aí, fazendo seus comentários. Aqui Davi Silva, pastor Renato, muito abençoado, nosso pastor, amém, um grande abraço, meu irmão. Priscila Monteiro Góes, pastores que me ensinaram, ensinam o caminho para o céu. Admiração por esses homens de Deus, amém, meu irmão. Deus abençoe. Da nossa sede. É da sede lá? A líder dos nossos adolescentes. Priscila Monteiro Góes. Isso. Amém, um Ela abraço. Com o esposo dela. Isso, a família toda. Kátia Fábio, né? Estamos em Blumenau acompanhando. Isso, Blumenau. Saudades do pastor Francisco e Moisés. Davi Silva, né? Pastor Francisco, um guerreiro, um pai amoroso. Mirela Soglia, pastores abençoados. Saudade do senhor, pastor Francisco. Igreja do Jardim Nova América. Jardim Nova América. Isso, mando um abraço para o senhor. Olha lá a congregação mandando aí um abraço para o senhor. Obrigado. Deus abençoe. Oh, Deus maravilhoso, irmã Maria Benta, Deus abençoe. Persília da Paz, a paz do Senhor Jesus para vocês, pastores. Pastor Francisco, conheci em Bragança Paulista. E depois dele conheci o pastor Moisés também em Bragança Paulista. São uma bênção. Amém. Deus que abençoe, meu Persília. Jesus Lopes, sou da Regional Sul, em Porto Alegre. Muito bom o programa, glória a Deus. Um grande abraço, meu irmão, aí para todos vocês aí do Sul. Persília da Paz, já falamos, glória a Deus por todos esses homens de Deus, enfim, todos os que estão envolvidos na obra do Senhor Jesus, principalmente os pioneiros. Eu concordo, meu irmão, concordo sim. Sueli Benassi, glória a Deus. Nadir Vilásio, pastor Vilásio Magalhães de Cabreúva, um grande abraço para toda a família, obrigado por estar nos acompanhando. Renê Santos, muito bom trazer à memória a história da igreja, é verdade, irmão Renê, é verdade, muito bom mesmo. Regional 5, Campo Limpo, Persília da Paz, amém. Um abraço aí para o pastor Eliseu, né, grande companheiro aí dessa obra santa. Vando Rosário, Deus abençoe nosso pastor regional, deve ser da sua regional, né, pastor? Isso, é o nosso evangelista lá. Amém. Pastor Misael e missionária Vilma Messias, abraço ao pastor Francisco. É o pastor Misael, lá de Londres. Ele está assistindo, o senhor, né? Manda um abraço para o pastor. Saudação em Cristo. Deus te abençoe, Misael. O coração está muito alegre, né, pastor Vai Francisco? firme. Amém, olha aí. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Rosemary Leme, pastor Francisco, grande homem de Deus, aprendi muito com ele. E a missionária Tiana, Sebastiana. Minha esposa. É a Tiana. Isso. A Rose. É a esposa do senhor comentando. Isso, muito bem. Quantas vezes estávamos juntas escolhendo feijão para as festas? Foram momentos muito bons de aprendizado. Um forte abraço. Olha aí. Grandes lembranças, né, pastor Francisco? Olha, irmão, vão devagar aí, que o coração é muita alegria, né, pastor Francisco? Glória a Deus. Também aqui, Humberto Francisco, irmã Ana Paula, de Itapevi, Vando Rosário. Vando Rosário, o senhor conhece? Ele escreveu aqui, ó. Esse é mais do que um amigo. Olha o que ele escreveu. Joguei muita pedra nessa igreja. Hoje levo pedrada. Com muita alegria. Minha primeira igreja e tenho orgulho pela nossa nova sede. Maravilha. Olha aí. Se converteu. Aleluia. Glória a Deus.
Mirela Soglia, saudades do senhor, pastor Francisco, aqui no Jardim América. Irmã Adriana Dutti, que linda história da nossa regional Bragança Paulista. Pastor Moisés, missionária Rose, são bênção em nossas vidas. Irmã Lloyd Alves, a paz do Senhor, amém, a paz do Senhor a todos. A Lloyd mandando. A minha filha. A filha do Senhor? Lloyd. Isso, Irmã Lloyd? Boa noite. Um abraço, irmã Lloyd. Deus abençoe. A irmã também. Ana Paula Rodrigues, a paz do Senhor, amém. Irmã Kátia Fábio, trabalhei muito na construção do novo templo em Bragança. Pastor Fábio. Conhece ele? Sim. Opa. Foi secretário também, né, pastor? Secretário da Um igreja. abraço, Fábio. Deus abençoe você. Nós continuamos aqui. Eu não posso ir aí. Vem você aqui, rapaz, nos dar um abraço. Olha aí, receba o abraço aí. Ele foi consagrado lá pelo ministério e veio aqui para mim impor a mão sobre ele. Olha aí. Que alegria, né, pastor? Que alegria. Glória a Deus. Irmã Kátia Fábio, trabalhei muito na construção, ali, já falei, né? Lica Brasilino, pastor Moisés, foi meu pastor, e o pastor Francisco, homens de Deus. Amém. Deus que abençoe, Malika. Lloyd Alves, que é a filha, né? Papai e mamãe está assistindo. José Lourdes Aguiar, 13 anos nesse ministério em Bragança, tem sido bênção para a nossa vida. Olha aí o relato dos irmãos ali, né, de Bragança Paulista. Rose Marcelo Maria, saudades, pastor Francisco, o senhor fazendo falta, né, no Jardim Nova América, né, congregação lá. Camila Bruno Fernandes, lembranças maravilhosas, faz até a gente chorar. É verdade, minha irmã, é verdade. Glória a Deus. E nós glorificamos a Deus por todas essas mensagens, né, e pelo testemunho aqui dado pelos homens de Deus ali na região de Bragança Paulista. E o pastor Francisco, no Brasil todo, né, pastor Moisés? Sim. O relato é muito grande. Irmãos, nós vamos para um rápido intervalo, mas fique conosco, fique compartilhando e nós teremos mais aí uma porção da história da regional de Bragança Paulista. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo os seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Estamos de volta aqui nessa programação da tarde. Minha igreja, que saudade!
Estamos aqui com o pastor Moisés e o pastor Francisco, pastor presidente de honra das Assembleias de Deus, Ministério de Perus. Pastor Moisés, conte mais um pouco da história ali de Bragança Paulista. O senhor gosta, deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez o senhor vai responder com muita propriedade. O senhor gosta de banda? Gosto. Gosta de... O pastor Francisco, ele falou que ele toca saxofone, né? Saxofone tenor. Isso. Não é isso, pastor Francisco? Isso. O senhor ainda tem um instrumento? Era no tenor, né? O senhor tem um instrumento em casa? Não tenho. Eu estou pensando em montar aqui uma orquestra só de pastores. O senhor vem nos reger? Reger? O hino 15, por aí, a gente... O hino 15, pronto. E o senhor toca algum instrumento, pastor Moisés? Pastor, é complicado, né? Acho que eu não vou reger, viu? Eu vou chorar. Eu acredito que no início todos acho que passou de uma forma ou outra, né? Principalmente no início, né? Ainda na juventude, em banda, né? Nós estudamos, sim, um pouquinho de música, porém parece que o chamado não era para música, né? Mas nós tivemos a oportunidade no tempo da juventude, como o nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, até fez um comentário, né, no dia da festividade a respeito disso. Hoje tem que estudar muita música para bater um pandeiro na banda, né? na orquestra. Mas nós tocamos muito tempo, era prato, né? Porque a banda se usava muito prato, o bumbo, né? E também a caixinha, né? Então, a gente iniciou na banda tocando isso, aprendendo desta forma. Hoje é totalmente diferente, né? Antigamente, no início, não poderia nem colocar bateria dentro da igreja, né? Os pastores mais antigos tempo que realmente tinham uma rejeição a respeito da pandeiro bateria. Também, né? Pandeiro, né, também, pastor Francisco? Né? Mas nós passamos esse período, né, no início, né, da banda, tocando caixinha, tocando bumbo, prato. E hoje tem uma orquestra lá? Hoje tem uma orquestra. Graças a Deus o Senhor abençoou, né, deixando da banda, passando para a orquestra, foi na gestão do nosso pastor Francisco. Ok. Então, graças a Deus, hoje nós temos uma orquestra bem formada, com bastante músicos novos, né? Mas é uma bênção, né? Vale a pena investir, né? Vale a pena. No jovem, no adolescente, Sim, na criança. Principalmente, né? na área da música, né? Principalmente na área da música. Pastor Moisés, dá licença só para uma saudação ao irmão lá, falar em música e orquestra. Eu vi uma saudação para o Carlos, maestro. Deus abençoe você, Carlos, se estiver nos assistindo. Amém. Amém. Foi um dos maestros. Um dos maestros. Né? Isso. Foi o primeiro na minha gestão. Da gestão do pastor Francisco, ele ficou como maestro. Amém. E hoje, então, tem orquestra, tem coral, tem... O coral não, mas temos orquestra, né? O trabalho das irmãs é muito forte, né? E o senhor gostaria de incentivar na área de coral também? Sim, com certeza. O projeto é esse, né? Também para um coral, porque Bragança tinha coral, né? Já teve, então, já coral. Teve coral. Certo. Já teve coral um bom tempo, né? A única congregação que tem o coral é o... Hoje nós temos uma congregação, né? Distante de Bragança, né? E tem um coral lá, né? Tem Qual é a um igreja? maestro da nossa igreja, Jardim Pinhal. Jardim Pinhal. Jardim Pinhal. Certo. É uma igreja pequena, mas tem uns irmãos lá muito abençoados, né? Tem um maestro lá, e lá tem o coral. Mas ainda está faltando na nossa sede um coral ainda. Voltar novamente. Então, irmãos, está aberta aí a oportunidade, né, de montar aí, então, um grande coral na sede de Bragança Paulista. Grupo de varões estamos formando. Graças a Deus. Já está cantando? Já está formado, já estão cantando já. Ótimo.
Muito bem. Nós temos aqui mais comentários. Vamos rapidamente aqui, que já estamos chegando no final dessa programação maravilhosa. Claribel Ribeiro, a paz do Senhor. Que alegria ver o pastor relatar toda essa maravilha. Pastor Paulino, fazemos parte dessa bênção. Paulino era dirigente aqui da Vila Primeiro, se não me falha. Ah, é? Vanessa Marafante, glória a Deus, pastores abençoado. Priscila Monteiro Góes, muito lindo esse programa. Conhecia a história por alto. Tinha visto fotos dos meu bisavô Manuel Salvador. Não cheguei a conhecê-lo. Conheci somente a bisavó Dolores. Que lindo ver essas fotos. É verdade, irmã. A gente volta na história, né? Vendo a fotografia. Lica Brasilino. Amo a irmã Rosemary e o pastor Moisés. Foi meus pastores por 10 anos. Foi uma honra ter trabalhado com esses grandes homens de Deus. Amém. Amém? Muito bem. Pastor Francisco, o senhor é uma referência, né, para nós, pastores mais jovens, dentro do Ministério de Perus. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para todos nós, os pastores mais novos, né, da caminhada? Qual o conselho que o senhor deixaria para nós? Olha, irmão, conselho é bom, muitos acham que não é interessante porque não custa nada, né? É de graça. Mas que seja um exemplo do bem na igreja, que todos os pastores amem A ovelha. As suas ovelhas, ou vamos dizer, aqueles que são instruídos pelos irmãos, que são pastores, nunca sejam arrogantes, mas, como diz, tem que praticar para ordenar. Se a pessoa não vive, ele às vezes não pode fazer, porque ele não vive. Porque quantos maus exemplos se existe aí entre esse ministério pastoral? Muitos. Porque o amor a Deus, o que Jesus ensinou que nós não devemos ter, amar o dinheiro, não ajuntais para vós tesouro na terra, mas no céu. Amém. Eu, pelo menos, eu creio nessa palavra de Jesus, porque o que nós fizermos aqui, nós vamos receber lá. Lá é um depósito que ladrão, ferrugem, nada entra lá, nada para destruir. O que você manda para lá está guardado. Aleluia. Não é verdade? Então, o trabalho, queridos pastores que nos ouvem, o trabalho é árduo, mas tem uma coisa, a vitória é certa. Lute, batalha, sempre crendo que você vai vencer. Nenhum obreiro jamais será derrotado, porque Jesus é o nosso capitão, está na nossa frente. Quando você vai, já está lá, não é verdade? Então, por isso que nós alcançamos. E Jesus disse uma palavra que somos servos infiéis. Com tudo que você fizer, ainda para Jesus, você não vai chegar naquele grau dele, para dizer assim, não, eu sou Jesus, não. Podemos fazer tudo que é possível
para agradar a Jesus. E se nós agradamos a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, é uma bênção. E para isso não é difícil, a pessoa se dedica e faça a vontade de Deus. Não tem nada que você vai fazer, não, porque eu sou obrigado a fazer, não. Deus quer que nós sejamos voluntários. É verdade. Trabalho voluntário, com amor, dedicação. A luta vem, mas ela passa. Eu aprendi que a luta é igual às ondas. Se você não pode passar por cima, passa por baixo. Às vezes você tem que se abaixar também. Não é verdade? Não, porque eu sou pastor, porque tem que estar... Não, não é bem assim. Às vezes você tem que se humilhar. Abaixa, deixa a onda passar, levanta de novo e glória a Deus. Pronto. Né? Agora, quando você puder passar por cima, passa por cima. Não é verdade? E assim Deus vai dando vitória a todos os nossos amados pastores. Amém. Que, se não me engano, nós já estamos com uma média de 7.000, né? 7.000 pastores. Glória, hein? É uma bênção. E eu, o primeiro pastor no Ministério de Peru, estou aqui ainda. Amém. Continua orando por mim, viu, irmãos? Ore por mim, para que Deus me conserve. Porque eu não me orgulho, porque eu creio que é uma coisa que... Creio não, só pode... É Deus que me deu esse ministério de pastorado, porque eu nunca tive intenção. Nunca tive, não sei se alguns... Eu conheci um irmão aqui em Perus. Questão de ética, não vou dizer o nome dele. Mas ele falou, quando ele aceitou Jesus, falou, eu quero ir lá na frente. Ele não sabia que era um púlpito, né? Eu quero ser igual aqueles homens lá da frente, lá. E ele chegou a ser pastor. Hoje está desviado. Meu Deus. Quer dizer, era um negócio que ele queria ser e Deus permitiu que ele fosse. Só que está fora, né? Então, eu nunca pensava de ser pastor, nunca pensei. Apesar que o meu pai foi presbítero, mas às vezes eu comentava com a minha mãe, falei, papai, essas reuniões que não acabam, no fim, é assim mesmo. Enfrenta. Amém. E vai com fé naquilo que Deus te colocou. Glória a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. O que eu posso dar como conselho, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, né? Não adianta você dizer que Jesus cura se você não crê que Ele cura. Só falar. Crê que Ele cura mesmo. Amém. Porque, posso contar uma cura? Nós temos 2 minutos para concluir. Não dá tempo. Mas pode, pastor. Aqui o senhor é à vontade. Fica à vontade. Nessas viagens de supervisão de igrejas, eu peguei diabetes. Lá em Cuiabá. Comi peixe e depois fiquei com a sede. Quando eu voltei para cá, aí estava diabético. Fiz o exame, o médico falou assim, você é mais um diabético. Falei, poxa, tudo bem. Porque para um médico, tanto faz, né? Aí, me deu lá um comprimido. Eu lembro que até hoje era diabinese, negócio assim. Aí eu voltei daí uns 40 dias, aí a glicemia estava normal. Aí eu falei, e agora, doutor, não sou mais diabético? Ele falou, não, você tem que ter cuidado. Se cuida e pronto, e toca o barco, até hoje. Eu estou bebendo água aqui porque faz parte, né? Mas não é que eu estou com sede de beber água, não. O pastor Moisés pode confirmar, porque eu fico no culto todo, sou um dos que não bebo água no culto. Eu acho até, porque o irmão fala tal, não dá sede, a boca não seca nem nada. Certo. Quer dizer, então eu tenho esse cuidado, mas
Jesus me curou. Aleluia. Que forma? Glória a Deus. Eu estava em Morato e então, quando o médico disse que eu era mais um diabético, e eu não parava de ir no sanitário. Saía do púlpito e ia lá. Saía no púlpito e ia lá, naquela antiga sede lá, pastor. Aí, uma madrugada, eu levantei, o pessoal lá todos dormindo, fui no sofá. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, Jesus, senta aqui comigo. Glória a Deus. Desculpe. Senta aqui comigo. Senhor, eu não pedi para ele curar. Se o Senhor quer que eu fico com esse problema, tudo bem. Só que prepara um para ficar no meu lugar. Porque eu estou dando um mau exemplo para a igreja. Eu saía do púlpito 3, 4 vezes durante o culto para ir no banheiro. Eu estava quase pondo um filtro direto para ficar bebendo água. Bebia e punha para fora. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é desculpe, poderoso. eu lembro que eu chorei. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus ouviu a sua Aleluia! Aleluia. Jesus me curou ali naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. No outro dia, a boca tinha saliva, não bebi mais água. Jesus me curou. Aleluia. Glória Então eu a Deus. falo, Jesus cura porque ele me curou. Amém. Amém. Desculpa, irmãos. Deus é fiel. Pastor, que testemunho lindo, pastor. Desculpa. Não tem que desculpar nada, não, pastor. Eu sou muito emotivo. Aqui é a casa de Deus, aqui é o prazer lugar. nosso, né? Acrescentar a nossa Glória a Deus, glória Sou a muito Deus. emotivo, irmãos. Aleluia. Não aguento. Pastor Moisés, as considerações finais. Amém, pastor. Queremos agradecer ao senhor. Glória a Deus. Né, toda a equipe desse programa. Queremos agradecer a todos os irmãos da Regional de Bragança, os demais irmãos também de todas as regionais, né, do Sul, do Nordeste, aqui de São Paulo. Deus que abençoe ricamente os irmãos. Amém. Que a boa mão do Senhor continue sustentando a cada um. Amém, pastor? Glória a Deus que abençoe. Amém. E Bragança está com a porta aberta lá para todos. Quem quiser conhecer, uma Olha cidade aí. bonita, vai lá para Bragança, dá uns glória conosco lá. Amém. Deus que abençoe. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. E eu quero aqui encerrar essa programação, pedir mais um favor ao pastor Francisco, para que o senhor encerre essa programação, Minha Igreja, que saudade, intercedendo, fazendo uma oração por todos nós aqui, representando todos os pastores da nossa igreja. E assim nós já queremos agradecer a todos vocês pela sua participação e até o próximo programa. Então, pastor Francisco, interceda a Deus, rogando a Deus Amém. a bênção para todos os pastores, para todos os irmãos desse grande ministério, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Amém. Irmãos, a minha palavra, minha igreja, que saudade. Tudo que passou, para nós aqui passou, mas aquela igrejinha que começou na nossa casa, está registrado no céu. Lá no céu, está registrado. Que saudade. Aleluia. Aqui nós tínhamos uma irmã
Conceição, nós temos ainda a irmã Conceição. Essa irmã fazia um trabalho de visita nas casas, orando para Jesus batizar as crianças com o Espírito Santo. Meus filhos foram batizados com o Espírito Santo com a oração da Conceição. Que saudade. Amém. Amém. Se formos lembrar de muita coisa que passou, o passado é passado. Muitos falam, não, já passou, isso aí já passou, nós temos que ver. Não, o passado, nós não podemos esquecer do passado. É verdade. Ele está confirmado, principalmente na obra do Senhor, está confirmado no céu, está guardado. É verdade. Eu não posso dizer com convicção, as nossas lágrimas estão numa reserva lá no céu. Não sei se é bíblico. É bíblico. Sim, sim. É bíblico. Sim. Se você derramou lágrimas pelo amor de Jesus, pelo amor da obra, está registrado. Por isso nós só podemos agradecer. Querido Deus e Pai, eu te agradeço. Estamos aqui relembrando o passado, a nossa igreja, a igrejinha. Que saudade. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje estamos aqui dando notícia Deus dê força. da tua obra, Sim, meu Deus. Jesus poderoso, Aleluia. que veio para somar. E nós estamos aqui também para somar. Nunca dividir e nem subtrair. Sempre somar, sempre aumentar, sempre crescer na obra de Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que cresçamos dia após dia para a glória do Senhor. Eu agradeço, Senhor Jesus, a Ti, a querido Pai Santo, agradeço ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus, continue conosco, dirigindo nossos passos e abençoando cada um de nós nos nossos trabalhos, na nossa luta, a todos os pastores. Existe luta, existe problema, existe dificuldade, mas uma coisa nós temos, Jesus está conosco, dando-nos vitória. E que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. 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 Até a próxima programação. Até sexta-feira. Deus abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.